Olá, companheiros. Sou o professor Lécio Cavalcante, de Química. Estamos aqui para resolver mais uma questão da prova do Enem de 2019. Caderno azul é a nossa base aqui de referência. Lembrando que a gente não está só resolvendo a questão, a gente está também trazendo todo um aparato teórico, toda uma base teórica, uma explicaçãozinha em cima da questão, para que você consiga ter uma noção do capítulo e não só da questão. Tá bom? Questão da vez, questão 129, assunto, você pode chamar de titulação, estequiometria, é a parte da química que tem mais cálculo. Essa questão deve ter dado trabalho para quem fez a prova. Tá? Ela diz assim, ó. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, é um ácido triprótico, e massa molar 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Entenda bem essa tabela, companheiros. Essa tabela me dá o valor mínimo de acidez em gramas por 100 gramas da polpa para que o suco seja considerado um suco liberado para ser comercializado. Por exemplo, ó, a polpa de acerola, ela tem que ter no mínimo 0,8 grama de acidez para 100 gramas da polpa. Caju tem que ter no mínimo 0,3 gramas de acidez para 100 gramas da polpa. Então, muito cuidado com esse referencial aqui, que são 100 gramas. Tá? A questão também me deu aqui a massa molar do ácido cítrico, que é um ácido triprótico. Ácido triprótico significa que ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Como eu não vou saber, como a gente não é obrigado a decorar essas fórmulas, porque o ácido cítrico é um ácido orgânico de cadeia gigante, talvez nem tão grande assim, mas de difícil memorização, quando ele me dá essa proporção, ele me diz que são 3 hidrogênios ionizáveis, significa que eu posso representá-lo assim, ó, H3-CIT, ácido cítrico. CIT de cítrico, H3, porque são 3 hidrogênios ionizáveis, tá bom? Vamos continuar. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e, após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio, 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica ou titulante. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Pessoal, eu tenho que descobrir quantos gramas de acidez há em 100 gramas do material analisado. Quando eu descobrir quantos gramas de acidez há em 100 gramas, aí eu vou para a tabela, porque eu tenho que, para determinadas polpas, um valor mínimo exigido. Tá bom? Vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma reação entre o ácido cítrico, que é o material da acidez, com o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, ele é 0,01 mol por litro e eu vou utilizar 24 mililitros dessa substância, né, para fazer a reação. Então, o primeiro passo vai ser o seguinte, ó, montar a reação ácido cítrico com hidróxido de sódio. É uma reação entre um ácido e uma base, ela gera sal e água. Para você fazer o balanceamento, é preciso ver o número de hidrogênios ionizáveis que tem no ácido, que são 3, e o número de hidroxilas. Como no NaOH só havia uma hidroxila, eu multipliquei essa molécula por 3 para fazer o balanceamento, né? Aí 3 hidrogênios ionizáveis com 3 hidroxilas produzirão 3 moléculas de água. E o sal obtido vai ser formado pelos 3 átomos de sódio mais o CIT de cítrico. Então, o primeiro passo é montar essa reação. Segundo passo, analisar o hidróxido de sódio, né? O cara me disse que a concentração do hidróxido de sódio era de 0,01 mol por litro. Então, para cada litro de solução que você utilizasse, você teria 0,01 mol de hidróxido de sódio. Só que você não utilizou 1 litro, você utilizou menos. Você utilizou 24 mililitros. E 24 mililitros correspondem a 0,024 litros. Então, a conta é simples. Se você tem 0,01 mol do hidróxido de sódio para cada litro de solução, quantos mols você teria para 0,024 litros? Resposta: 2,4 vezes 10 a menos 4 mol. Você fez aqui produto dos meios igual dos extremos, cancelando esse litro. Bom,
Esse 2,4 vezes 10 a menos 4 mol de hidróxido de sódio irá reagir com ácido cítrico. Em qual proporção? Proporção estequiométrica. Ó. Companheiros, numa reação química, os números de mols, eles são diretamente proporcionais aos coeficientes. Por isso que eu tive que fazer aquele balanceamento. A proporção entre o ácido cítrico e o hidróxido de sódio é de 1 para 3. Significa que 1 mol de ácido cítrico deve se combinar com 3 mols do hidróxido de sódio. Então, quantos mols de ácido cítrico eu precisaria para se combinar com 2,4 vezes 10 a menos 4 mol do hidróxido de sódio? Produto dos meus igual dos extremos. Isso aqui vai dar 8 vezes 10 a menos 5 mol. Então, esse aqui é o número de mol de ácido cítrico que foi utilizado nessa reação. E a questão me deu uma informação importantíssima. A massa molar do ácido cítrico, que era 192 gramas por mol. Significa que 1 mol do ácido cítrico pesa 192 gramas. Pessoal, se 1 mol do ácido cítrico pesa 192 gramas, então essa quantidade aqui que reagiu, ó, 8,5 vezes 10 a menos 5. Aliás, 8 vezes 10 a menos 5. Se 1 mol pesa 192 gramas, 8 vezes 10 a menos 5 mol pesa Z. Esse Z vai dar igual a aproximadamente 1,536 vezes 10 a menos 2 gramas. Eu fiz novamente o produto dos meios e dos extremos. Chegou no final da questão? Não. Eu tenho que me lembrar qual foi a massa de amostra que ele utilizou nesse teste. 2,2 gramas. Então, esse 1,536 vezes 10 a menos 2 gramas de ácido cítrico é o que está presente em 2,2 gramas da amostra, que é a polpa. A tabela foi construída em cima de qual valor? 100 gramas da amostra, da polpa. Então, se você tem 1,35 vezes 10 a menos 2 gramas de ácido para 2,2 gramas de amostra, quantos gramas desse ácido você teria em 100 gramas da amostra? Novamente, produto dos meus igual dos extremos, e você vai chegar a uma massa que é igual a 0,69 gramas de ácido cítrico. Ou seja, pessoal, no material que foi analisado, ou seja, 100 gramas de polpa, você tem 0,69 gramas de acidez. Então, qual poderia ser ou quais poderiam ser essas polpas analisadas? Esse material analisado poderia ser de qual fruta, né? Vamos ver na tabela. Lembre-se que a tabela me dá o valor mínimo. E esse aqui foi o valor que eu encontrei. Vamos lá. Pessoal, deixa eu só anotar aqui. Ó, o valor que eu encontrei foi 0,69 gramas do ácido. Pode ser acerola? Não. Porque para ser acerola tem que ter no mínimo 0,8 gramas. 0,8 é maior do que 0,69. Então não pode ser acerola. Pode ser caju? Pode. Porque para ser polpa de caju tem que ter no mínimo 0,3 gramas. Aqui tem 0,69, então tem mais do que o mínimo. Pode ser caju. Pode ser cupuaçu? Não pode. Porque para ser cupuaçu tem que ter no mínimo 1,5 gramas. E a quantidade que eu encontrei foi 0,69, menos do que o mínimo. Pode ser graviola? Pode. Porque para ser graviola tem que ter no mínimo 0,6 gramas. E eu encontrei 0,69. Pode sim. Pode ser maracujá? Não pode, porque para ser maracujá tem que ter 2,5 gramas no mínimo. Eu encontrei só 0,69. Então, esse material que foi analisado, ele pode ser uma polpa de caju ou pode ser uma polpa de graviola, porque o valor que eu encontrei na análise é superior ao mínimo para essas duas frutas, mas é inferior ao mínimo para as outras frutas. Olhando para a tabela, então, para os itens, a gente vai descobrir que o item correto é o item caju graviola. Caju graviola, item C. Tá bom? Essa questão provavelmente foi a que deu mais trabalho na prova. Muito cálculo para fazer. Mas assim, muita gente conseguiu fazer, não é também nada de outro mundo. É um assunto chamado estequiometria, que você vê bem no seu ano letivo. Então também sem muito problema, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido bem. Obrigado pela atenção mais uma vez. A gente se vê na próxima questão do Enem 2019. Um abraço, companheiros.